E aí, ligados, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta por aqui para poder conversar um pouquinho sobre outro assunto polêmico, viu? Nessa temporada a gente está falando de assuntos do cotidiano que fazem parte do nosso comportamento do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. Então fique por aí para acompanhar com a gente. Fiquem ligados na palavra. Mais uma vez, sejam bem-vindos e hoje para falar sobre sexo antes do casamento. Sobre esse assunto, quem vai conversar comigo é o Vitor BJ, pastor jovem da Igreja Adventista Central do Sétimo Dia aqui de Curitiba. Tudo bem, BJ? Tudo jóia, tudo bem, prazer estar aqui. Falando desse tema polêmico, né? Mas que é importante a gente tratar. Legal. E eu nunca tratei desse assunto, nunca foi gravado pelo menos, mas as discussões de bastidores sempre acontecem porque realmente interessa muito aos jovens e também a todos que frequentam aí alguma igreja ou o nosso cotidiano aí, pessoas no nosso ambiente de trabalho a todo momento discutindo sobre isso. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aqui com o BJ, mas antes disso, vamos orar, pastor? Vamos sim. Convido você a fechar os seus olhos aí para a gente poder orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse momento. Peço que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender a sua vontade para cada um de nós e como falar disso para outras pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. BJ, para a gente começar a falar desse assunto, é delicado, a gente tem que tomar alguns cuidados para falar sobre isso, mas quando o assunto é sexo antes do casamento, nós temos um embasamento bíblico, nós temos várias questões fundamentadas já sobre esse assunto, mas mesmo assim, às vezes a gente se pega achando algumas desculpas, E às vezes a gente também não se questiona sobre o não matarás, que está lá na Bíblia. Mas o sexo antes do casamento, que também está lá, a gente questiona e acha até algumas desculpas. Como a igreja reage a esse comportamento? É verdade, Giba, como você comentou, né? Algumas verdades ali da Bíblia, a gente não, isso aqui é verdade, mas não, isso aqui nem tanto. E o sexo no casamento muitas vezes entra nesse limbo, né? Só que a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. E a igreja, ela defende muito isso. Embora o mundo hoje tenha falado e tenha divulgado, não, isso é normal, isso é uma necessidade e tal, a Bíblia é clara em dizer que sexo antes do casamento é pecado. Então, como igreja, nós defendemos isso firmemente. Tanto é que, tanto biblicamente quanto judicialmente, é reconhecido que o sexo é um presente para ser desfrutado depois do casamento. Ali é algo que une o homem e a mulher eternamente, praticamente, se eu posso dizer assim. Então, assim, ele deve ser desfrutado na sua plenitude depois do casamento. Essa é a postura da Bíblia e essa, sem dúvida, é a postura da igreja também, que mesmo contra a realidade atual, ela vai continuar defendendo isso. BJ, lógico, existem outros versos, mas a gente pode citar o livro de Hebreus, no capítulo 13, lá no verso 4, quando diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Dá pra gente comentar esse trecho? Então, a própria Bíblia ela é clara em dizer isso, né? Que a gente precisa preservar o casamento e preservar o sexo mesmo. O sexo é um presente de Deus, é algo que Deus deu para fortalecer a união do casal, sabe? É um dom de Deus, é um presente de Deus que tem o seu momento para ser desfrutado, né? Então a gente precisa preservar isso, porque a Bíblia é clara em afirmar e a gente precisa, para poder desfrutar o máximo desse presente, usá-lo da maneira correta no momento certo, que é depois do casamento. BJ, e o sexo, eu acho que ele sempre vai ser um tabu entre a família. Com os amigos a gente às vezes se sente mais à vontade, para conversar. Mas na família, às vezes acontece esse bloqueio. Como é que os pais podem lidar com essa questão e em casa mesmo, no ambiente familiar, tornar isso mais acessível? Olha, eu creio que a maior necessidade hoje das famílias é criar um ambiente seguro em casa, né? A gente hoje tem informações de todos os lados, você liga a televisão, é uma cena de sexo, você entra na internet, vem um spam, a informação está muito fácil. Então, assim, o adolescente, o jovem, ele vai procurar essa informação. Se ele não tem um ambiente seguro em casa, ele vai procurar com os amigos, vai procurar com a televisão, vai procurar com a internet. Então, eu vejo que a maior necessidade das famílias hoje não é só chegar em casa e falar, hoje a pauta é essa, não, mas é criar um ambiente confiável.
Se a família é um lugar de confiança, se os filhos têm confiança nos pais, eles vão ter coragem de se abrir, mesmo com um assunto polêmico quanto esse. Então eu vejo que as famílias precisam ser mais assim, sabe? A gente precisa desenvolver mais isso com os filhos, passar tempo com as crianças, com o adolescente, desenvolver senso de confiança, mostrar que ele pode confiar em você, mostrar que a opinião dele é importante. Porque, olha, a molecada vai procurar opinião em diversos lugares, as informações que vêm, a maioria delas não são nem sequer corretas e muito menos bíblicas. Então, como família cristã, a gente precisa criar um ambiente confiável para que os nossos filhos possam vir, perguntar e a gente possa mostrar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Entrando um pouquinho nesse assunto, BJ, da questão da informação. Hoje a gente vê na rede pública, nas escolas, a gente vê em diversos lugares campanhas, né, de conscientização, mas, como a gente até conversou aqui um pouquinho antes, elas mais parecem campanhas de incentivo, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, na minha opinião, o grande problema dessas campanhas é que ela pressupõe que o jovem deva fazer sexo, né? Por exemplo, quando você fala, faça sexo com camisinha, a própria expressão já diz, faça sexo, desde que seja com camisinha, não tem problema. Até a questão contra as doenças, né, sexualmente transmissíveis, se proteja contra a doença sexualmente transmissível, use camisinha, isso, aquilo. Só que a gente não está atacando na raiz do problema, que é a questão de abordar o que é o sexo. O sexo é um presente de Deus, o sexo é para ser experimentado no casamento, é para ser vivido nesse momento, nessa plenitude. Então, assim, a gente é bombardeado com essas informações, mesmo que indiretamente, mesmo que numa campanha positiva, numa campanha pela saúde. E se nós, como cristãos, não nos cuidarmos e não nos blindarmos, a gente vai começar a achar essas coisas normais. Então, sem perceber, a gente não, realmente, tem que fazer o sexo seguro. Mas será que tem que fazer mesmo sexo? Será que esse é o momento? Será que se todo mundo seguisse o conselho bíblico de ter o sexo só depois do casamento, será que a gente teria problemas com essas doenças sexualmente transmissíveis? Será que teria problema com o sexo no casamento? Então, o governo e o público hoje, né, popularizando essa questão do sexo, não tem problema, tal, trouxeram esses problemas. E ao invés de resolver esse problema dizendo, gente, não, vamos preservar aqui a instituição do sexo, tudo, eles tentam remediar com a proteção ou com essas campanhas que, na verdade, são apenas paliativos. A gente sabe que a solução do problema mesmo é só se a gente seguir o que a Bíblia fala, que é usufruir do sexo somente depois do casamento. BJ, e a gente tem como aproximar a igreja também do jovem? A gente tratou um pouquinho ali no começo sobre como os pais devem agir no ambiente familiar, mas e a igreja? Você como pastor jovem, quais são as ideias, quais são as maneiras, dá pra gente fazer essa aproximação? Então, a igreja ela precisa falar mais disso, Gilba. Você vê que a gente até estamos tratando de vários temas, por ser um tabu, né, a gente não fala muito. Você dificilmente vai ver um pastor falando num culto sobre problemas do sexo ou em diversas situações. Então, assim, primeiro ponto, a igreja precisa falar. Na verdade, acho que até antes a igreja precisa parar de achar que esse problema não existe. Por medo de falar, muitas vezes como igreja, eu digo isso como pastor, a gente... Não, acho que não, tá ali, acho que não é bem assim, só que, gente, é um problema real. Hoje em dia está cada vez mais difícil o jovem permanecer puro, o jovem permanecer nas suas convicções. Então, como igreja, a gente precisa entender e admitir que esse é um problema real. E como jovens e como até lideranças de igreja, se tem alguém me assistindo, a gente sabe colocar isso na nossa pauta, fazer pregações sobre isso, programas sobre isso, sabe? Sentar com os jovens, fazer com que a igreja seja esse ambiente seguro também. Né? Infelizmente, por receio de dar problema ou de, não sei, de uma disciplina, muitos jovens que têm essa dificuldade escondem isso e continuam vivendo isso secretamente e não buscam ajuda. Né? Então, como pastor, a gente precisa dar essa confiança, criar a igreja esse ambiente seguro, sabe? Líderes, anciãos, pais, mães, a gente precisa fazer com que a igreja seja um lugar seguro e tratar desse problema, porque ele existe. Né? Não é fingir que não é. Ele é uma realidade e a gente precisa ajudar os jovens a passarem por isso. E se você é um jovem que tem problema, alguma dificuldade com isso, cara, procure seu pastor, procure um líder da sua igreja, sabe? Alguém que você tenha mais intimidade, mais proximidade, peça ajuda, peça um apoio, uma oração, porque é muito mais fácil nós vencermos essa dificuldade se a gente buscar apoio. O grande problema é que por vergonha, por medo de consequências e tal, muitos se isolam, continuam cometendo esse pecado, esse problema e depois enfrentam problemas muito mais complexos. Essa sua resposta, BJ, é interessante até porque ela vem de encontro com a minha última pergunta, que é a respeito de como os valores religiosos, né, como cristão, como esses valores vão fazer a diferença para o jovem nesse momento da escolha. Escolher esperar esse presente, né, para receber esse presente apenas depois do casamento.
Então, a escolha religiosa, Gibi, ela influencia muito. Na verdade, quando a gente fala de se preservar, sabe, de esperar o casamento, eu sei que é um discurso fácil de ser falado, mas, cara, é algo difícil de ser praticado. Poxa, eu namorei, eu vivi isso, e eu sei a luta que é você se preservar para chegar no casamento. Só que esse é o ponto interessante, achei até legal essa última pergunta, porque essa é uma guerra espiritual. Então, antes de ser uma guerra carnal, é uma guerra espiritual. Só que a boa notícia disso é que nós temos auxílio espiritual para vencer isso. Então, assim, a gente não está sozinho nessa guerra, nessa luta. Você que é jovem, você que enfrenta isso ali no seu relacionamento, cara, você não está sozinho nessa luta para poder vencer isso. Então, por isso que a escolha espiritual, ela ajuda tanto. Você está ligado a Deus, você pediu o apoio de Deus, porque Deus, ele pode te ajudar, ele concede força, ele te ajuda. Então, eu creio que a escolha espiritual, ela é muito importante para que a gente consiga vencer as tentações e chegar puro ao casamento. Então, o conselho que eu deixo aí para um jovem que possa estar passando por essa dificuldade é, se liga a Deus, esteja colado em Deus, você não precisa vencer isso sozinho, peça que Deus ajude você e procure o apoio de alguém confiável, alguém que seja um amigo, alguém que seja mais velho, alguém da igreja, não sei, mas alguém que possa te ajudar. É muito bom a gente ter uma rede que nos dê uma segurança para a gente poder enfrentar isso, não sozinho, mas na companhia de outras pessoas. Legal, BJ. Obrigado, viu, pela sua participação. Vai estar com a gente falando de outro tema. É isso aí. Falar sobre traição, né? Daqui outros programas vocês vão acompanhar. Mas obrigado, BJ. Agradeço aí a sua presença. Valeu. Ligados, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado, tirado várias dúvidas. O nosso tempo aqui é curto, mas claro, você tem a internet toda aí para pesquisar, mas cuidado, como o BJ falou, pesquise com cautela para você obter informações que vão te levar a um dia a dia cada vez melhor. E esse é o nosso objetivo aqui no Ligados da Palavra, te ajudar com os seus problemas no seu cotidiano, tirar as suas dúvidas e trazer também ajudas de profissionais, como a gente tem feito por aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal, clique nesse botãozinho aqui embaixo que você vai passar a receber aí todas as notificações de novos programas. Também deixe o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho mais o que você está pensando e os conteúdos que você também vai querer ver por aqui. E claro, deixe o seu like, que é muito importante para a gente. A gente se vê no próximo Ligados na Palavra. Nós vamos falar sobre traição. E aí, perdoar ou não? Tema polêmico, hein? Compatibilidade não é desculpa para traição, né? Mas é claro que se você não está num casamento feliz, você está muito mais suscetível a cometer uma traição. Então, escolher bem alguém que você vai se casar, olhar a pessoa, ver as características.